A escuridão para muitos é apenas a ausência de luz, mas para mim, por longos e tortuosos anos, a escuridão era a ausência de dinheiro, a ausência de esperança, a ausência de um futuro que não fosse pintado em tons de cobrança e desespero. Eu me chamo João. E se você, assim como eu fui, está cansado de viver sob o peso esmagador das dívidas, com a sensação de que cada dia é uma batalha perdida, então este vídeo é para você. Eu sei exatamente o que é sentir-se preso em um labirinto financeiro, sem mapa, sem saída visível. Mas o que eu vou te revelar hoje não é apenas a minha história, é um mapa. Um mapa que me tirou do fundo do poço e me levou à liberdade financeira. E se eu conseguir, você também consegue. Fique comigo até o final, porque os 3 passos que vou compartilhar podem ser o divisor de águas que você tanto busca. E se você está pronto para virar a página, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica que pode transformar sua vida. Minha jornada no abismo começou de forma sutil, quase imperceptível. Eu era um jovem cheio de sonhos, com um emprego de salário razoável, mas com uma mentalidade perigosamente ingênua sobre dinheiro. Aos 20 e poucos anos, o mundo parecia uma vitrine infinita de possibilidades, e eu queria experimentar todas elas. Cartões de crédito pareciam presentes, empréstimos bancários, soluções mágicas. Lembro-me da primeira vez que um vendedor me ofereceu um cartão de crédito com um limite que parecia uma fortuna. Eu senti um poder ilusório, a sensação de que finalmente poderia ter tudo o que via. Um novo celular, roupas de marca, saídas com amigos que sempre acabavam em contas salgadas, pequenos gastos aqui e ali que se acumulavam como flocos de neve, mas que, no meu universo particular, eram inofensivos. Eu parcelava tudo, acreditando que em pequenas parcelas cabia no bolso. Ledo engano. O primeiro sinal de alerta veio quando a fatura do cartão de crédito começou a vir mais alta do que o meu salário. Eu tentava pagar o mínimo ou rolar a dívida, sem entender a armadilha dos juros compostos. Eles eram como um monstro invisível, crescendo exponencialmente, devorando qualquer resquício da minha paz. A cada mês, a bola de neve ficava maior. Para cobrir uma dívida, eu fazia outra. Empréstimos pessoais se tornaram uma rotina, um paliativo temporário que apenas empurrava o problema para frente, com juros ainda mais altos. O sorriso fácil dos vendedores de crédito se transformou em semblantes sérios de cobradores. Meu telefone não parava de tocar, e cada toque era uma fisgada no estômago. Eu comecei a evitar atender ligações de números desconhecidos, a me esconder quando via alguém com crachá de banco. A vergonha era um fardo pesado, misturada com uma ansiedade constante. O sono se tornou um luxo, a comida, muitas vezes, um sacrifício. Eu vivia em um ciclo vicioso de trabalhar para pagar dívidas, sem nunca ver o dinheiro de verdade. Era um prisioneiro da minha própria irresponsabilidade. A linha do tempo do meu declínio é clara na minha memória. Em 2010, eu estava com meu primeiro emprego, a euforia do salário. Em 2012, os primeiros sinais de endividamento, com o cartão de crédito estourando. Em 2014, já eram múltiplos cartões, um empréstimo pessoal e o cheque especial constantemente no limite. Em 2016, a situação era insustentável. Eu devia mais de 3 vezes o meu salário anual. Minha saúde mental estava em frangalhos. Eu me sentia um fracasso, um impostor. Tinha medo de abrir a correspondência, de ir ao banco. A pressão social era imensa. Meus amigos, alguns deles, começavam a prosperar, a comprar carros, apartamentos. Enquanto isso, eu mal conseguia pagar o aluguel do meu quarto. Eu me afastei de todos, envergonhado da minha situação. Meu perfil era o de milhões de brasileiros, um trabalhador honesto, mas sem educação financeira, que caiu na armadilha do consumo e do crédito fácil. Eu não era um criminoso, mas me sentia como um,
escondendo meu segredo de todos. O fundo do poço veio em uma tarde chuvosa de 2017. Eu estava no meu pequeno quarto, tentando fazer algumas contas, e percebi que, mesmo vendendo tudo o que tinha, ainda não conseguiria pagar nem metade das minhas dívidas. A geladeira estava vazia, o aluguel atrasado. Lembro-me de chorar copiosamente, de sentir uma dor física no peito. Foi naquele momento de desespero absoluto que uma voz, vinda não sei de onde, mas que parecia vir do mais profundo de mim, sussurrou: "Basta!" Essa palavra foi o estopim para uma mudança radical. Eu não podia mais viver daquele jeito. Eu precisava de um plano, de uma estratégia de guerra para combater esse inimigo invisível chamado dívida. E foi aí que o primeiro passo crucial foi dado. O passo 1. Enfrentar a realidade e mapear o inimigo. A primeira coisa que fiz foi parar de fugir. Peguei todas as faturas, todos os extratos, todos os contratos de empréstimo. Abri uma planilha no computador, algo que eu sempre detestei fazer, e comecei a listar cada dívida, seu valor original, o valor atual, a taxa de juros e quem era o credor. Foi um choque. O número final era assustador, mas pela primeira vez eu tinha uma clareza sobre a dimensão do meu problema. Eu não estava mais no escuro. Eu sabia exatamente contra o que estava lutando. Esse processo, embora doloroso, foi libertador. Eu chamo isso de diagnóstico da catástrofe financeira. É como um médico que, antes de receitar o remédio, precisa saber exatamente qual é a doença. Se você está endividado, o primeiro passo é esse: encare seus extratos, suas faturas. Liste tudo, não se esconda. A verdade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a cura. O passo 2, o plano de guerra e a renegociação estratégica. Com o mapa em mãos, era hora de traçar a rota de fuga. Minha prioridade era eliminar as dívidas com os juros mais altos primeiro. No meu caso, eram os cartões de crédito e o cheque especial. Eu comecei a cortar gastos de forma drástica. Adeus, saídas com amigos. Adeus, roupas novas. Adeus, qualquer consumo não essencial. Parei de comer fora, comecei a levar marmita para o trabalho. Vendi algumas coisas que não usava mais. Cada centavo economizado era direcionado para pagar a dívida. E o mais importante, eu comecei a ligar para os bancos. Sim, ligar para os cobradores, que antes eram meu terror. Eu explicava minha situação, pedia para renegociar. Muitas vezes, a primeira proposta era ruim, mas eu não desistia. Eu ligava de novo, pesquisava sobre programas de renegociação, como o Serasa Limpa Nome. Aprendi a chorar as pitangas, a mostrar minha real intenção de pagar, mas também a ser firme sobre o que eu conseguia pagar. Foi um processo demorado, de muita paciência e resiliência. Consegui descontos significativos em algumas dívidas, transformando juros abusivos em parcelas mais justas e fixas. Esse foi o tratamento de choque financeiro. Não é fácil, mas é necessário. É preciso ter disciplina, foco e a coragem de dizer não para si mesmo e para os outros. O passo 3. Construindo um novo futuro e a mentalidade de abundância. Enquanto eu pagava as dívidas, comecei a me educar financeiramente. Lia livros, assistia a vídeos, como este que você está assistindo agora, sobre finanças pessoais, investimentos, mentalidade de riqueza. Eu percebi que meu problema não era apenas a falta de dinheiro, mas uma mentalidade de escassez, de consumo impulsivo. Eu troquei a busca por satisfação imediata pela busca por liberdade de longo prazo. Comecei a guardar um pequeno valor, mesmo que fosse R$ 50, em uma poupança de emergência. À medida que as dívidas diminuíam, minha autoconfiança crescia. Eu me senti mais forte, mais capaz. Em 2019, depois de 2 anos de sacrifícios ininterruptos, eu paguei a última dívida. A sensação foi indescritível. Uma leveza que eu não sentia há anos.
Mas a jornada não parou aí. Eu continuei poupando, investindo em conhecimento e, finalmente, em ativos que me gerassem renda. Comecei com investimentos simples como Tesouro Direto e depois fui diversificando. Hoje em dia, não só estou completamente livre de dívidas, como construí uma reserva de emergência robusta e tenho investimentos que me proporcionam uma renda passiva. Eu não sou milionário, mas sou livre. E essa liberdade, meus amigos, não tem preço. Este é o renascimento financeiro. É a fase onde você não apenas se livra das amarras, mas constrói um futuro sólido, baseado em princípios de prosperidade e abundância. O contexto social da minha história é o de muitos brasileiros. A facilidade de acesso ao crédito, combinada com a falta de educação financeira e a pressão para consumir, cria um terreno fértil para o endividamento. Eu não fui o único e não serei o último, mas a minha história serve como prova de que é possível sair dessa situação, não importa o quão desesperadora ela pareça. Os elementos-chave foram a clareza sobre o problema, a disciplina para cortar gastos e renegociar, e a mudança de mentalidade que me levou a buscar conhecimento e a investir em mim mesmo. Não houve mágica, não houve atalho, houve trabalho duro, persistência e uma decisão inabalável de mudar. Eu me tornei um investigador da minha própria vida financeira, desvendando os mistérios dos juros e das armadilhas do consumo. Eu fui o detetive, e a solução estava em cada fatura, em cada ligação para o banco, em cada livro lido. Se você está hoje onde eu estava em 2017, saiba que existe uma saída. Não se entregue ao desespero. Olhe para a sua situação com a coragem de um investigador. Mapeie o problema, trace um plano de ataque e, o mais importante, acredite na sua capacidade de mudar. A liberdade financeira não é um privilégio para poucos. É uma conquista para aqueles que se recusam a desistir. Eu espero de verdade que a minha história tenha acendido uma chama de esperança em você. Que você perceba que a solução para suas dívidas não é um mistério insolúvel, mas um caminho que pode ser trilhado, passo a passo. Lembre-se dos 3 passos que me tiraram do abismo. Primeiro, encare a realidade e mapeie cada dívida. Segundo, crie um plano de guerra para renegociar e cortar gastos. E terceiro, invista em conhecimento e mude sua mentalidade para construir um futuro de abundância. Se eu, João, consegui, você também consegue. Acredite nisso. A sua liberdade financeira está esperando por você. Não desista. E se este vídeo te tocou, se te deu um novo fôlego, eu te peço uma coisa: compartilhe-o com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário me contando qual desses passos você vai começar a aplicar hoje. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua vida. Juntos, vamos acordar para a sua liberdade. Nos vemos nos próximos vídeos.